E aí, pessoal, tudo bem? Essa semana eu atendi um cliente meu e ele é um cara muito rico e ele só namora com essas mulheres, né? Modelos, atrizes e tal, mulheres muito bonitas, muito produzidas. E como ele tem muitas novelas, assim, né? Nos relacionamentos dele, eu comparei os relacionamentos dele com o Johnny Depp e a Amber Heard, né? Acho que é assim que pronuncia. E aí ele me perguntou, né, assim, tipo, nossa, Roger, mas por que que essas mulheres muito lindas são muito loucas também? Então, eu vou aqui falar para vocês o que eu disse para ele na sessão, porque eu achei interessante, né? Uma curiosidade interessante, porque é muito comum mesmo, né? A gente vê mulheres muito bonitas e também muito loucas. O primeiro ponto do porquê isso ocorre, imagina só você ter 20 ou 30 anos de idade e ninguém nunca te falou a verdade. Nunca, nunca ninguém te falou a verdade. Por quê? Essas mulheres muito novas, elas ganham um poder imenso, que é o de fascinar, o de atrair o sexo oposto, de inebriar o sexo oposto. Mas, pessoal, olha só, não é poder pouco não, tá? É um poder gigantesco que essas mulheres recebem só por nascerem lindas. Elas vão ter acesso a ambientes que você não teria nem se você quisesse pagar. Há pessoas também incríveis que você também não conseguiria, né, mesmo que quisesse. Presentes elas vão receber também, presentes incríveis, do nada. Né, são premiadas de uma forma assim que mexe com a cabeça de qualquer pessoa. Para você ter ideia desse poder, que o poder da beleza, a gente tem que relembrar, né, do caso da Frinéia, aquela cortesã que foi poupada da morte simplesmente porque era linda, né? Os juízes decidiram que ela era linda demais para morrer, né? Ela cometeu um crime religioso e foi poupada por causa da beleza. Então, um poder extraordinário que essas mulheres recebem. E isso vira a cabeça da pessoa, né? Só o poder por si só. Mas tem esse segundo problema, né? Crucial, que é justamente ela nunca ouviu e nem vai ouvir a verdade de absolutamente ninguém, né? Porque todos querem o acesso sexual a elas. Então, o que é que ocorre? Como a maioria dos homens vão ter um interesse muito precoce sexual nessa menina, eles não vão falar a verdade para ela. Eles vão bajulá-la, eles vão endeusá-la. A gente vive em uma sociedade que a verdade é punida. Então, já era. Os homens sabem que se eles falam a verdade, eles não transam. E por isso mesmo, essas mulheres que despertam esse fascínio sensual nos homens, acaba, na verdade, sofrendo uma maldição, né? A maldição de nunca ouvir a verdade. Elas são bajuladas, elas são premiadas sem merecer, elas nunca pagam o preço por nada. E aí, certos aspectos do psiquismo, certas zonas do cérebro dessas mulheres não se desenvolvem. Elas ficam realmente pessoas infantilizadas. E aí, quando um homem decide assumi-la em um relacionamento sério, ele vai precisar chamá-la para a realidade objetiva, para a matemática. Porque num casamento não é um sonho perfeito, um arco-íris. Existem sacrifícios. E geralmente essas mulheres que foram infantilizadas devido à beleza delas, pronto. Elas se tornam mulheres inviáveis, né, para construir algo mais sério. E tome um cuidado especial, na verdade, com a mulher linda e que se exibe na internet. Essa daí realmente é problema pesado, tá? Não se envolva com mulheres muito bonitas e que utilizam ali as redes sociais como vitrine para ficar se exibindo, fazendo dancinhas, caras e bocas. Essas realmente costumam ter psiquismo bem lesionado, pessoas muito difíceis de você conseguir construir qualquer coisa minimamente sólida com elas. Porque todas as vezes que você cobrar algo dela, posicionamento, preço, elas não vão aceitar. Elas não aceitam receber não como resposta. E no caso desse meu cliente é engraçado porque elas sempre fazem mapa comigo, né? E, e eu vejo, né, na sessão ali de numerologia, porque eu falo as coisas muito diretamente, né? E eu preciso falar a verdade. Elas ficam chocadas, assim, né? Quando eu toco no lado sombra do psiquismo delas, né? Você vê que elas estão incomodadas, porque ninguém nunca falou nada de ruim para elas são perfeitas. Então, é por isso que é bem complicado. E aí, ele, depois de entender tudo isso, ele ficou meio que em pânico, né? Poxa, Roger, e aí, o que é que eu faço agora, né? Aí o que eu recomendei para ele foi o seguinte, olha, quando você for namorar com uma mulher, e se ela for assim, belíssima, lindíssima, olha como o pai e os irmãos tratam essa mulher.
porque são os únicos homens que não têm interesse sexual nelas. E se elas têm um pai forte e irmãos fortes, esses homens amadureceram ela, falaram a verdade para ela, né? Chamaram ela para a realidade objetiva. Agora, se você perceber que os irmãos e o pai bajulam, mimam, aí se prepare, vai vir problema mesmo, né? Que já vai um conselho para os pais. Muito cuidado se sua filha é muito bela. Cuidado com a educação que você vai dar para sua filha, porque ela pode crescer um ser humano não viável, né? E aí ela se torna uma mulher onde os homens só vão querer se divertir com ela e nunca assumir um compromisso sério com ela. Porque, beleza, para se divertir tudo bem, uma mulher linda, sensual, maravilhosa, mas para construir algo sério, ela não serve. E aí a sua filha vai viver aí como uma mulher frustrada, né? Então, uma boa dica para os pais de mulheres muito lindas é colocá-las em esportes, porque os esportes cobram qualquer um a verdade. Não tem essa, né, de você é bonito, pronto, você vai ser o campeão mundial. Não, lá a regra é clara. Não tem essa de bajulação, nem de jeitinho. A pessoa vai ser chamada para a realidade. Então fica aí a dica aí para os pais. É isso, tome muito cuidado, porque essas mulheres que foram infantilizadas, né, por causa desse desejo que ela causa, desse fascínio que ela causa nos homens, ela nunca ouviu a verdade, então ela criou um modelo de realidade pautado em todas aquelas mentiras, em toda aquela bajulação. E aí, meu querido, quando você tentar trazer essa mulher para a realidade, trazer essa mulher para a vida prática, pronto. No caso dele, não é nem problema financeiro, porque ele é riquíssimo. Não, são cobranças mínimas de comportamento, de posicionamento. Elas já surtam, né? Já dá problema. Já diz que ele é macho tóxico, né? Então fica bem complicado. Então, para que você não se transforme aí no próximo Johnny Depp, fique bem atento a tudo isso que eu expliquei aqui. Depois assista o documentário lá na Netflix, para que você tenha noção da loucura que uma mulher dessas, né, linda, mas louca da cabeça, pode causar aí na sua vida. Ou você trazer para a sua vida uma pessoa que não consegue se relacionar com a verdade, pois ela foi completamente infantilizada. Uma pessoa que não consegue lidar com a realidade objetiva. Grande problema isso daí. Fique atento. Tchau, tchau.